Bom dia, meninas e meninos. Acho engraçado, Cláudia disse a gentileza da Ivana. A gentileza da Ivana, Ivana gentilmente fala algumas verdades desconfortáveis, né? É uma gentileza desconfortável, vamos lá. Primeiro quero me apresentar para quem não me conhece um pouquinho a minha história. Quem é a Ivana? Eu nasci no Uruguai, por isso esse sotaque que vocês acham fofo e eu acho um erro. Há 25 anos que eu moro no Brasil tentando desfazer o meu sotaque, não consigo. Mas que bom que vocês acham fofo, pontos a favor para mim. E eu cresci a minha vida inteira dentro de uma escola. Então, eu olho para a Cláudia e eu vejo a minha mãe, igualzinha. Minha mãe montou uma escola quando eu tinha 1 ano de idade, dentro da minha casa. A sala da nossa casa era uma escola. Até hoje, minha mãe está quase com 70 anos de idade, quase, ainda não tem 70, se ela me ouvir. E ainda continua na escola, indo de acampamento com as crianças, dormindo na barraca, no colchãozinho. É muito parecida com a Cláudia. Então, para mim, o ambiente com crianças, pais, mães, filhos, desafios na educação das crianças, foi o quintal da minha casa. Com 9 anos de idade, a minha mãe era mãe solo, com 3 meninas, tínhamos muita dificuldade financeira. A minha mãe precisava ajuda, apoio na escola, não tinha dinheiro para contratar alguém, pediu ajuda para a gente. Eu e a minha irmã gêmea, tenho uma irmã gêmea idêntica a mim. Então, se eu vejo vocês na rua e não cumprimento, talvez não sou eu, pode ser. A minha irmã diz que saco isso de você ser conhecida, todo mundo me para na rua e eu não tenho nada a ver com essa história. E ainda tem que lidar com a desilusão das pessoas, tipo assim, eu não sou Ivana, e a pessoa, tadinha. Meu Deus. E a gente começou a trabalhar na escola da minha mãe, de auxiliar dela, com 9 anos de idade. Então, desde os 9 anos de idade, até 2 anos atrás, que eu trabalho na escola sempre. Quando o meu filho nasceu, meu sonho sempre foi ser mãe. Quando meu filho nasceu, foi lindo, até os 2 anos de idade. Sabe aquela idade? Que a gente até botou um nome, os terríveis, 2 anos de idade. Então foi terrível. Quando o meu filho começou a botar as asinhas para fora, eu me vi repetindo as mesmas coisas que eu jurava que não faria com meu filho. Eu me vi batendo nele, gritando, assim. Chegava à noite e, eu estava muito cansada, desgastada, frustrada. Não tinha orgulho da mãe que eu era, mesmo que Eu não. tinha tido uma carreira né, de educação, de formação ali com as crianças. E até os 8 anos de idade do meu filho, eu vivi essa maternidade caótica. Eu tinha vergonha de falar que eu batia no meu filho. Chegava à noite, eu queria desligar. Eu morava na Bahia, num lugar lindo, maravilhoso, com um marido incrível, meus filhos lindos, de cachinho dourado. Imagina assim um conto de fada. Essa era a minha vida, era um conto de fada. Não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada que não seja me dedicar aos meus filhos. Chegava à noite, eu queria desligar. O marido lindo, os meninos dos cachinhos, o cachorro, eu tinha um cachorro cinza, prata, maravilhoso. Eu queria desligar o paraíso da Bahia. Então, acho que muita gente critica quando tem um filho teimoso. Eu vim aqui resgatar os teimosos. Eu sou teimosa pra caramba, graças a Deus. Não desisti. Pensei, eu não aceito viver a maternidade desse jeito pelo resto da vida, porque assim eu vou ser mãe pelo resto da vida. Menino nasceu, já era. Devolver não vou. Então eu vou ser mãe pelo resto da vida. Não aceito viver a maternidade desse jeito. Então, a partir dos 2 anos de idade do meu filho até os 8, foi uma busca incansável de uma solução. Eu procurei psicólogos, escolas diferentes. Eu viajei por mais de 15 países buscando uma luz, uma escola, uma pedagogia, alguém que me desse uma luz, porque não era possível que aquela fosse fora a minha maternidade para sempre. Quando meu filho tinha 8 anos de idade, não dizem que Deus coloca o tesouro no lugar que a gente menos procura, dentro da gente.
Quando ele tinha 8 anos de idade, eu estava na Bahia, no Paraíso. Lembro até hoje, certinho, eu estava deitada numa rede, com aquela busca intensa, assim, incansável. E de repente eu virei a chave na cabeça. Disse assim, se trata de mim, não se trata do meu filho. Eu estava procurando um psicólogo que resolvesse meu filho, uma escola que resolvesse meu filho. Alguém que me dissesse qual era o problema do meu filho. Aliás, eu estava convencida que meu filho tinha um problema, porque ele era uma criança muito forte. Eu batia nele, mas ele merecia, porque ele era insuportável. Eu acreditava muito naquilo. Ele me provocava, ele me tirava do sério. Esse dia eu percebi que não se tratava do meu filho, que se tratava de mim. O dia que eu assumi a responsabilidade e pensei, tudo que você aponta ao teu filho, aponta 3 vezes para você. O dia que eu assumi a responsabilidade da educação do meu filho, demorei 8 anos para fazer isso, não me julguem, porque tem gente que ainda não fez. E tem gente que fez antes de ter o filho e eu fico assim, orgulhosa de que a pessoa possa passar por isso. Não foi o meu caso, eu tive que ralar, eu tive que me perder, eu tive que procurar até finalmente poder encontrar a saída. É naquele lugar onde a gente menos procura, dentro da gente. Então, eu percebi que tudo que eu estava apontando ao meu filho, eu precisava melhorar em mim. No dia em que eu tive coragem de assumir a responsabilidade, parar de carregar o meu filho com todos os meus erros, eu ganhei a liberdade de fazer diferente. Acho que essa é hoje a minha luta, a minha batalha diária, ajudar as mães que têm essa mesma dificuldade a poder assumir a responsabilidade para ganhar a liberdade de fazer diferente, porque não se muda mudando o outro. A gente sabe, quem tem marido sabe disso. Você não pode mudar o outro, vai que você tenta. Não dá para mudar o outro. Não dá para melhorar a tua vida, a tua realidade, através da transformação do outro, muito menos de uma criança. Eu, a partir daquele dia, quando eu percebi, tomei minhas decisões, fiz minhas escolhas. Falei, ok, eu não vou bater nunca mais no meu filho, eu não vou xingar o meu filho, que eu xingava, não vou gritar, não vou explodir, ele vai ser a minha prioridade. Foi uma decisão, meninas. Não foi uma decisão de um segundo, foi um segundo tomar a decisão. Foram 6 anos de busca incansável para poder construir aquele segundo de decisão tão poderoso. Em uma semana, o comportamento do meu filho e a minha realidade na minha casa mudou da água para o vinho. O meu filho começou, você tem que conhecer ele, agora ele tem 25 anos de idade, cara bonzão, manso, incapaz de matar um mosquito. Um menino com 6 anos de idade batia em todo mundo, andava pelos telhados. Eu tenho foto dele desenhado, o corpo inteiro, louco, parecia tudo pintado, era terrível aquele menino. Eu ia para uma festa de aniversário e já as pessoas olhavam, tipo, nossa, chegou Ivana, com o filho dela. Tinha uma reclamação sempre. Eu era aquela mãe que todos juram. Vê se você se identifica ou identifica alguém assim. As pessoas chegavam e falavam para mim, o teu filho, o Luan bateu no Luca. E eu pensava assim, eu falava assim, e o que o Luca fez? Porque assim, o Luan não é agressivo, ele deve ter se defendido. Eu era aquela mãe cega, completamente cega. Com todo o amor, com toda a energia, porque a única coisa que eu tinha para fazer na vida era ser mãe. Então imagina, uma mãe errada com toda a energia. Era intenso aquilo. Todo mundo desejava que eu fosse embora do aniversário, que eu levasse o menino, com certeza. Era muito frustrante. E ele batia em mim também, e batia na irmã, e assim, só não batia no pai. Acontece, mas em mim ele batia. Então, tudo que eu compartilho com vocês nasce da vivência, da experiência. Isso já é das técnicas e tudo que eu compartilho com vocês nasce da experiência, não só dos meus filhos, não só da minha maternidade, que eu observei com profundidade, porque era meu interesse mais principal da minha vida, me tornar uma mãe que eu olhasse para mim mesma e sentisse orgulho. Nossa, eu não queria descansar, por isso que eu digo, se tem um filho teimoso, não envergonhe ele pela sua teimosia, porque a teimosia serve. Eu não queria me olhar e sentir vergonha de mim. Eu queria me olhar e sentir que os meus filhos eram abençoados por terem eu como mãe.
Olhar para eles e dizer, que sorte que eles têm que eu sou a mãe deles. Nossa, eles não caíram em um lugar melhor. A gente merece. A gente merece. E depois que você tem filho, ou se você não busca se sentir dessa forma, então você se sente de que forma? Coitado dos meus filhos, eu sou uma mãe louca que fica explodindo. Coitado dos meus filhos, eu não dou o melhor para eles. É como você andar com uma pedra no sapato todos os dias, porque a maternidade é uma coisa que não dá para pausar, né? Ela é intensa e ela é todos os dias, ela demanda. A maternidade ela é como se fosse o mais íntimo da gente exposto ali no comportamento de uma criança. Quem é professor e professora da escola sabe. Você olha para a criança e você vê a mãe e o pai ali, ó, na cara da criança. Está tudo lá. Os erros, os acertos, os hábitos, os valores, está tudo exposto. Então, por isso que é tão difícil para nós, quando alguém critica um filho, ou quando um filho apronta, a gente quer morrer, quer esconder, morre de vergonha. Porque, na verdade, o filho está expondo quem a gente é. Do mesmo jeito que o filho expõe quem a gente gente pode olhar para essa exposição e aprender com ela. O filho está refletindo quem você é de verdade. Às vezes você diz assim, nossa, mas meu filho está batendo em todo mundo, mas eu não sou agressiva, eu nunca bati nele. Pois é, mas ele está espelhando talvez alguma coisa que você não ensinou, ou você não bate em ninguém. Eu era uma mãe presente e respeitosa com as pessoas. Só que a primeira pessoa que eu faltava o respeito era meu próprio filho, quando eu batia nele. Então, você pode olhar através do teu filho, ele deixa evidente o teu comportamento real, não o que você fala, mas o que você faz de verdade. Por isso que é tão difícil. Porque a gente quer mudança, mas quem quer mudar? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Peraí, o que isso significa? Tem que mudar o quê? Então, o perfeito da maternidade é que ela deixa o desequilíbrio exposto e evidente e desconfortável. O filho não deixa você se acomodar naquilo que você precisa de melhorar. Acho que a grande armadilha que a gente tem hoje em dia é de pensar que o problema é o filho. Não, Ivana fala isso, mas não conhece meu filho. O meu filho, ele é forte demais. Ele me tira do sério. Ela fala assim que a responsável sou eu e que sou eu que estou provocando aquilo, mas ela porque não conhece o caráter do meu filho, porque assim, tem caráter, tem o fleumático, o colérico, tem o TDAH, tem onde encaixar essa personalidade para explicar e justificar o meu mau comportamento. Não. O teu filho não te tira do sério. Você sai da teu sério com o comportamento do teu filho. E com isso eu não estou falando que você seja errada. Louca sim, mas errada não. Porque para a gente não sair do sério, tem que ter uma estrutura emocional. E a criança ela vai futucar na tua estrutura emocional, porque a vida dela depende de você. Ela precisa que você esteja emocionalmente forte e inteira. Para quê? Para proteger a vida dele, para se sentir seguro. Então, todas as brechas que a criança percebe em você, ela vai futucar mesmo. Nossa, parece que ela faz de propósito, né? Ela não faz de propósito, entendendo aquilo. Tipo assim, agora que a minha mãe está muito cansada, agora que eu vou encher a paciência dela. Parece que ela faz de propósito. Quando eu estou cansada, quando eu estou ocupada, ou quando eu estou em público, meu filho fica insuportável. Ele faz isso de propósito. Não é de propósito que ele faz aquilo, entendendo, mas é de propósito com todo o seu ser que ele faz aquilo. Porque se você está cansada, quem cuida da sobrevivência dele se você está sem energia? Ele precisa te futucar, te acordar. Ei, acorda, eu estou vivo, dependo de você. Fica forte, acorda. Mas a gente não tem direito a ficar cansada e a não dar conta. O direito você tem, mas desequilíbrio você provoca, porque teu filho depende de você. O filho, ele te dá força ou ele te consome. É por um filho que você mata e morre. O filho te dá força. É por um filho que você supera uma depressão. É por um filho que você supera uma doença. Eu tenho uma amiga
Ela superou uma doença assim, tipo uma doença terminal. A menina do nada se levantou. Falei, o que você fez? Pensei nos meus filhos. Por um filho a gente faz milagre. Então não me diga que o filho te consome e que há algo errado e desequilibrado em essa demanda e essa necessidade que ele tem de ter você inteira. Você tem público, você tem segura, que é aparentar ser a mãe bonitinha, ter o tom de voz. Meu amor, para de fazer isso. A gente não faz assim com as pessoas, tem o tom de voz. Muda. A criança sente. O que aconteceu com essa mulher? Ela não está segura. Ela não está com tudo. Ela não fala assim comigo. Cadê a força da minha mãe? Aí que ele apronta. Para quê? Para puxar a tua força. Então não é porque ele te deseja um mal que ele faz isso. Ele só está respondendo aquilo que você tem dentro. Aquele sentimento, aquela emoção que você tem nesse momento. Ela só está respondendo a isso. O desequilíbrio nunca é a criança. E se eu te falar que você pode falar uma vez que teu filho te obedeça? Tem gente que acredita, tem gente que diz, ela não conhece meu filho. Tem gente que diz, viajou. Tem gente que diz, me conta como é que eu faço. Você pode, só que não é sonhando, parece um sonho, né? Você imagina falar uma vez que teu filho te obedeça, quantas vezes você manda teu filho por dia? Escova o dente, coloca a mochila, tira o sapato, para de falar assim com tua irmã, vem para a mesa, desliga a luz, dorme. Quantas vezes você manda teu filho por dia? Imagina se você vai mandar 1000 vezes a mesma coisa. Aquilo te esgota. A maternidade te nutre ou te desgasta. Não depende do teu filho, depende do jeito que você lida com ela. Depende do jeito que você se relaciona com a maternidade e com teu filho. Então, sim, você pode falar uma vez e que teu filho te obedeça. Olha a cara de quem fala uma vez e o filho obedece. Eu vivo esse paraíso há muitos anos. Limites, ordem, deixou de ser o meu problema, era o problema da minha história. Deixou de ser o meu problema há muitos anos. Por quê? Porque meus filhos são lindos, maravilhosos, anjinhos? Não, meus filhos são super fortes. Eles se enfrentam, eles ultrapassam, eles quebram, eles vão. Eu tenho que ficar barrando, peraí, calma. Eu mudei o jeito de me relacionar, o jeito de me posicionar. Só que não é sonhando que a gente consegue, é se responsabilizando, é mudando, é transformando. Eu vou partilhar, alguém tem que me auxiliar com o horário, tá? Que eu viajo. Dá 20 minutos para encerrar, me avisa para mim falar da técnica. Vou compartilhar com vocês uma técnica. Eu sou cheia das técnicas, tá? Mas são técnicas, todas vêm da teoria, da prática, não são teoria. É uma teoria que vem da prática. Não é uma teoria que eu coloco em prática, é uma prática que eu coloco na teoria. É o inverso. Nunca não dá certo a técnica dos 10 minutos. Eu amo ela, eu sou fã dela. Nunca não dá certo. É uma técnica para você poder mandar. Como você vai fazer para mandar o teu filho fazer uma coisa quando ele não quer? A realidade é que está tudo lindo, maravilhoso, mas a maior parte das mães vive o caos em casa. Não suporta o filho, ama o filho, mas aquele menino é chato, nunca está bom, nada é suficiente. Tem que falar 1000 vezes para ele fazer as coisas. E é assim, como a gente quer ser respeitosa, porque a gente a crise da autoridade é uma coisa que está acontecendo no geral. E eu tenho a teoria disso. A gente é fruto do autoritarismo. Magoou, machucou. A gente tem traumas de mau uso de poder da nossa mãe e do nosso pai para a nossa criança. Então, somos uma geração que está despertando para uma nova consciência. Toda essa geração é desperta para uma nova consciência, nenhuma é melhor que a outra. A gente está despertando para essa nova consciência de considerar a criança, a mulher, como seres humanos com os mesmos direitos. Estamos trabalhando por isso. Você vê que bater em um cachorro está errado. Bater em uma mulher está errado. Bater em uma criança educa. Tem algo errado acontecendo. A gente está despertando para essa consciência de respeitar o recém-chegado, valorizar ele, dar o mesmo valor e os direitos que todos
temos ou deveríamos ter. Só que o que acontece? Não temos uma referência de como educar os nossos filhos com respeito, sem violência, mas continuar educando. Há um movimento que eu chamo de educação através de uma ferida, reação a uma ferida interna. Você não quer dar para o teu filho, fazer com o teu filho o que fizeram com você. Você quer dar para o teu filho aquilo que você não teve. E é aí que começa o grande erro. Porque teu filho não precisa o que você não teve. Teu filho não tem nada a ver com o que você não teve, aliás. Quem precisa o que você não teve é você. O teu filho é filho de outra mãe, de outro pai em outra época. E tem outros desafios. Não podemos basear a educação dos nossos filhos na nossa ferida, na nossa dor, na nossa frustração. Tipo assim, se meu pai era autoritário, ele ficava impondo as coisas para mim, e aquilo me machucava, então para o meu filho eu vou considerar tudo, vou perguntar, vou ouvir. Se meu pai me mandava calar a boca, engolir o choro, meu filho vai chorar à vontade. Ele tem que expressar. Você vê um menino lá batendo todo mundo, ele está expressando a raiva que ele está sentindo. Se criança não tinha querer, eu vou escutar para o meu filho: o que você quer? O que você quer, meu amor? Quer azul, amarelo ou lilás? Ou não quer nenhum? Quer outro? Se o adulto nunca olhava para a criança, ela não tinha tempo nem postura para olhar para uma criança, então agora eu vou me abaixar para olhar para a criança. Mas espera aí, talvez não seja suficiente se abaixar. Eu vou me abaixar e vou colocar a criança lá em cima. Meu amor, diga para a mamãe, por favor, o que você quer? Se meu pai ficava impondo as coisas, com meu filho eu vou negociar, combinar. Imagina se eu vou impor alguma coisa e ele chora. Ouch, minha ferida interna. Meu pai ficava impondo e isso me magoou até hoje. Com meu filho eu não vou fazer isso. Eu vou perguntar, vou negociar, vou combinar. Vai ser tudo concordado, vai ser tudo combinado. Então, por reação a uma dor, a gente está indo para o outro extremo. A gente está deixando de dar para a criança, negando aquilo que a educação tradicional ofereceu até uns anos atrás, até a nossa geração, que é algo tão necessário para o ser humano: estrutura, ordem, regras, limites, estrutura. A criança, ela nasce com uma mente completamente desestruturada. Para ela tudo pode, tudo é possível. Não há fronteira, não há barreiras, não há lógica. A criança, ela nasce completamente sem noção. As crianças são sem noção, desorganizadas, bagunçadas. Solta uma criança de 5 anos de idade com a amiguinha na cozinha, você vai ver que ela não tem noção de nada. Caótica. Por quê? Porque ela está de mal de você? Não, é porque é assim que é ser criança. Ela precisa desenvolver uma estrutura. Só que ela não desenvolve essa estrutura se você não ensina, se você não coloca. Então a educação tradicional, ela passou para a gente uma estrutura, só que de forma dolorosa, porque uma coisa é ter autoridade, outra coisa é ter autoritarismo. São coisas diferentes. A gente relaciona regras, ordem, limites, firmeza com violência, com agressividade. Eu fui muito firme com meu filho. Por que você tem essa cara de brava? O que tem a ver firmeza com violência? Essa mesa aqui, a cadeira não, mas essa mesa está firme. Ela está brava? Ela precisa estar brava para estar firme? Não. Ela te dá segurança quando ela está firme? Te dá. Você fica em pé nessa cadeira, você vai se sentir segura. Por quê? Porque ela está firme. Se ela tivesse bamba, você fica em pé na cadeira, alerta. Ai, meu Deus, vou cair, deixa eu me agarrar de alguma coisa. Você não consegue relaxar em cima da mesa se ela está bamba. A mesma coisa acontece com as crianças. Quando você consegue ter firmeza, ela se sente segura. Quando você não tem firmeza, está bamba, ela se sente insegura. E ela faz o quê? Ela se defende, ela se protege, ela sobrevive, ela se agarra do que puder. Foi o caso do meu filho, batia em todo mundo. Era um caos aquilo. Por quê? Porque não havia firmeza. A gente relaciona firmeza, regras, ordem, limites com rigidez, com autoritarismo, com repressão. Então, de uma forma muito equivocada, mas eu consigo
dar o valor a isso também, porque é como tudo na vida, quando a gente vai para um extremo e percebe que esse extremo está machucando, normalmente a gente vai rapidamente para o outro extremo, que é o que o que está acontecendo. Mães e pais com medo de ser uma autoridade, colocando o filho lá em cima, dando um poder de decisão para a criança absurdo, colocando a criança num lugar que não é o dele. Mães e pais pedindo, por favor, filho, por favor, obedece a mamãe. Virou normal isso. Como assim, por favor, obedece a mamãe? Você está pedindo para o teu filho te obedecer? No momento em que você pede para o teu filho te obedecer, filho, por favor, obedece a mamãe, você está deixando o poder de decisão da obediência para o teu filho, com 5 anos de idade. Decide, meu amor, você quer obedecer a mamãe ou não? Essa falta de firmeza, de maturidade mesmo, de empoderamento, de ocupar o nosso papel tão essencial, essa falta é tão profunda que a gente até faz sem perceber. Por exemplo, quando você fala para o teu filho, arrume o quarto. Se você não arrumar o quarto, então você hoje não vai para o cinema. Olha o que você está fazendo. Você fala para o teu filho, você é autoridade, manda ao teu filho, arrume o quarto. Aí logo depois você dá um passo para trás e diz assim, mas se você não quiser arrumar o quarto, tem até consequência para você. Você que escolhe, meu amor. Vamos embora. Se você não quiser vir embora, então você vai ficar aí sozinho. É uma forma comum, né? Quem não fez isso já? Levante a mão quem nunca falou isso para o filho. É uma forma tão aceita, de não assumir a responsabilidade, de não assumir a autoridade, de não ocupar o nosso papel, de entregar para a criança um poder de decisão que não cabe a ele. Bicho, se você fala para o teu filho arruma o quarto, é para arrumar o quarto. Não é para decidir se quer te obedecer ou não. Quem dá o poder de escolha para a criança, se ela vai obedecer ou não a você, é você. O filho é aquilo que você ensina. Ah, não, mas tem criança que nasce já com uma personalidade forte, mais suave. Mas o filho com personalidade forte é o que você ensina para uma personalidade forte. Não significa que porque teu filho tem personalidade forte que tem que ser mal educado. Eu comprovei isso na prática, tá? Virei a chave, meu Deus, um tempo, 8 anos de idade ele tinha. Imagina a adolescência desse menino se eu não tivesse virado a chave. Meu Deus, ele é muito forte. Então, não é o temperamento do teu filho que justifica a falta de educação que ele tem. Um dia um casal tentou me convencer disso. Ai, meu Deus. Eles falaram assim, não, o menino deles, igualzinho o meu, não respeitava ninguém, não obedecia nada. Passava por cima das mesas, fazia coisas loucas. Aí eu chamei, vamos conversar, o filho de vocês está sem limite. Aí ele, não, mas porque ele tem uma personalidade forte, aí ele puxa sempre os limites. Mas se você tem um portão, vamos lá, um portão, você quer entrar para uma fazenda, tá? Você quer muito entrar para aquela fazenda, tem um lago, tem um portão lá, que ele é um portão firme, todo de ferro, que você vai mexer, ele nem mexe. É muito mais fácil você desistir de querer abrir aquele portão, do que se você tem um portão bambo, com um cadeado fraco, enferrujado, que você faz assim e ele mexe. Você diz, talvez se eu empurrar mais vezes o negócio quebra, talvez se eu empurrar e conseguir dobrar, eu passo por baixo. O que determina a tua capacidade de desistir e aceitar aquele limite que o portão está colocando, não é a tua personalidade apenas, é a firmeza daquele portão. Você pode ser a mais teimosa do mundo. Não vou me achar a mais do mundo, mas eu sou muito teimosa. Se o limite é firme, é muito mais fácil você desistir. Se o limite está bambo, te dá chances para você não desistir. É tão simples quanto isso. Aí,
Eu expliquei isso para aquele casal e eles me disseram assim, não, Ivana, você não está entendendo. O nosso filho, o Lourenço, ele nasceu com cara de bravo e os dois fizeram assim. Eu juro, ele já nasceu assim. Não é possível. Eu tenho 3 filhos de 3 personalidades diferentes. Os 2 mais velhos são mais fortes, assim, mais de ultrapassar limites. A caçula ela é mais docinha, mais suave. Eu vou justificar a minha dificuldade em educar talvez o mais forte por causa da personalidade dele? Não. Eu vou justificar a falta de educação do mais velho por causa da personalidade dele? Não. A realidade é que a inabilidade de educar aquela personalidade é minha. Eu não soube educar uma criança de personalidade forte. Por quê? Porque a criança de personalidade forte, ela exige de você autoridade, firmeza, segurança. E a gente anda bastante escasso disso. Ela exige de você maturidade emocional. E a gente anda bastante escasso disso. Não é a nossa culpa, tá? Mandaram engolir o choro. A gente não teve como lidar com nossas emoções. E a gente quer dar esse espaço para nossos filhos hoje. Só que cá entre nós, a gente está dando um espaço para nossos filhos, tanto espaço para nossos filhos. Eu vou falar assim bem simples. Faltam 20? Faltam 10 minutos para encerrar? Oh meu Deus! Ah, porque vai haver perguntas. Então, eu vou falar isso e eu vou contar a técnica dos 10 minutos. A gente está educando os nossos filhos, dando um espaço, uma liberdade para eles, cedo demais, porque assim, liberdade e responsabilidade vão juntas. A menina tem um ataque de ansiedade porque tirou uma nota baixa na matemática. A menina não quer ser mais amigo de ninguém porque ela está sendo excluída porque ela espirrou e soltou meleca, sei lá, algo assim. Os nossos filhos, eles não têm as habilidades, as ferramentas que qualquer ser humano precisa para lidar com a vida que está acontecendo, que você, mãe, não pode evitar. Você não pode respirar para o teu filho. Ele não tem habilidades básicas para lidar com a vida. E temos ali uma geração de crianças que estão tão focadas no que eles sentem, supervalorizam o que eles sentem, que esquecem que tem que fazer alguma coisa. Não é só ficar sentindo. Ai, meu Deus, eu me senti desrespeitado porque o tom de voz que esse professor... Caramba, você está lá para aprender com o professor. Os professores estão batalhando para poder dar uma aula para essas crianças. Elas perderam a admiração pelo adulto, elas perderam visão de futuro, elas perderam resistência. Cai, levanta, supera. Não é como você queria, é isso aí. Não tudo vai ser como você quer, aliás. Quase nada vai ser como você quer, porque você constrói e faz, mas chega um ponto que não é nem com você, é a vida, é Deus, é o que você acreditar. Então, aprender a desistir, aprender a abrir mão, aprender a se deixar de lado, aprender a abrir mão do desejo, é uma ferramenta fundamental para ter equilíbrio nessa vida. Temos crianças que estão atrapalhadas, tropeçando com questões de desejos, de vontade. Não foi feita a minha vontade. A gente é muito pequeno, é um grãozinho de areia para basear a nossa felicidade na nossa vontade. Não é bom você fazer as vontades do teu filho. Não é bom dar sempre o presente que ele queria. É bom deixar a criança precisar, conquistar. Eu sou a favor do esforço. O esforço e o sacrifício é maravilhoso. O que a gente pode tirar nessa geração, já que estamos mais conscientes, é o sofrimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa esforçada e sacrificada. Muito sacrifício, muito sacrifício. Mas não fique triste quando eu falo isso. Olha a cara do sacrifício. Não precisa relacionar sacrifício com sofrimento. Para você poder construir uma vida que você olhe e diga assim, caramba,
que vida que eu tenho. Eu amo a minha vida. Eu me amo, eu amo ser eu. Graças a Deus que sou eu, graças a Deus que meus filhos são meus filhos. Se trata mais de abrir mão e sacrificar do que conseguir, conquistar e ter. O que estamos ensinando para nossos filhos? Que é tendo que ele alcança alguma realização. Quem tem, quem conseguiu, quem conquistou, sabe do que eu estou falando. Se trata mais de abrir mão, desistir, deixar para lá, do que ter, conseguir, conquistar. A conquista se trata mais de abrir mão que de conquistar. O que estamos ensinando para nossos filhos? Não, mas para meu filho eu vou dar tudo que eu não tive. Volto a repetir, o teu filho não precisa o que você não teve. Quem precisa o que você não teve é você. Se tua mãe não te ouvia, se escute, pelo amor de Deus. Se teu pai te mandava engolir o choro, chora. Não tenha emoções bloqueadas. Chora, expressa, fala, conta, vai para terapia. Eu vou toda quarta-feira eu estou na terapia chorando, falando, porque eu preciso aquilo. Mas não tem nada a ver com os meus filhos. É a nossa cura. Não podemos usar os nossos filhos, podemos, mas não deveríamos. Porque, além de estar educando uma geração, desculpa a palavra, mas é uma geração inapropriada e fraca. É triste eu falar isso, mas é verdade. Além disso, que assim como um todo não serve, por isso que a gente está aqui sentado conversando. Senão a gente nem estava aqui, estávamos todos curtindo ali no recreio, os nossos filhos, pronto, não tem nada para falar. Mas não é, a gente está vendo que está indo pelo caminho errado. Além disso, quem sofre mais do que todos são os filhos, são eles. É a criança que está ali atrapalhada porque falaram que o nariz dele é feio. É a criança que perdeu a motivação. É a criança que não consegue lidar com uma frustração. Que tudo tem que ser como ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, porque senão o mundo acaba. É a criança que está perdendo habilidades sociais, que não sabe esperar, que não sabe ceder, que não sabe abrir mão, que tem que ser feita à sua vontade. E outra coisa, a última coisa que eu vou falar, para vocês pensarem. Às vezes, aquele trauma que você teve na infância, porque teu pai não deixou você fazer aquilo, e hoje você diz assim, mas com meu filho eu não vou fazer isso, porque aquilo doeu. Aquela dor foi necessária, aquilo te construiu. Porque a vida é luz e sombra. É alegria e é tristeza. É felicidade, é dor, é sofrimento. A vida é dualidade. Não há como salvar os nossos filhos das dores do crescimento. Se a gente quer salvar os nossos filhos das dores do crescimento, botando almofadinha e facilitando a vida para ele não ter que passar pelo que a gente passou, a gente está criando uma encrenca para eles. Porque a vida não é assim. E viver uma vida sem ter desenvolvido habilidades para lidar com ela é muito doloroso. Então, botando as coisas em ordem, não tente fazer o seu filho feliz. Ajude o seu filho a desenvolver ferramentas para ele construir a sua própria felicidade. Se está doendo o teu passado, se recupere. Mas não coloque teu filho na conta. Sempre a gente tem que olhar que o que a gente está fazendo hoje com nossos filhos é para o futuro dele, de verdade. Não é a boa escola, a boa aula, se aprendeu inglês ou não aprendeu inglês. O que realmente vai garantizar que teu filho esteja bem no futuro. É algo muito mais profundo do que isso. Então, não se trata de salvar os nossos filhos da vida. Se trata de ajudar eles a se desenvolverem, a terem as ferramentas para viver a vida. Rapidamente vou contar a técnica aos 10 minutos. Para vocês saírem inspirados, mas com algo prático.
Você tem que mandar o teu filho tomar banho e ele não quer. Porque, olha só, tomar banho. E não me julgue a criança. Ai, você não quer tomar banho, mas depois não quer sair do banho. Para de esfregar isso na cara do menino. É assim mesmo. Todo dia eu acordo minha filha para vir para a escola, 14 anos de idade. Todo dia ela acorda assim. Sábado eu acordo ela para ir para aula de teatro, ela pula da cama. Ah, para a escola você acorda com preguiça, mas para aula de teatro você acorda feliz. Ele não quer tomar banho. Então você vai falar, daqui a 10 minutos está na hora de tomar banho. Você vai decidir isso. E você não vai falar a frase, que aqui no Brasil é a frase número 1. Tá bom? Pelo amor de Deus, não faça isso. Vai tomar banho, tá bom? Isso não é ser gentil. Isso não é ser gentil, isso está te complicando a vida, porque no momento que você pergunta, tá bom, você está dando escolha para o teu filho. Então decida, ele vai escolher se toma banho ou não, ou é uma ordem? Filho, daqui a 10 minutos você toma banho. Não quero. Não brigue com o menino, ele está em todo o direito de não gostar de tomar banho. Por que você gasta tanto tempo convencendo o menino de que goste? Mas, meu amor, tomar banho é tão legal, você fica limpinho, você vai ficar cheiroso, você quer ficar fedendo, porque aí, quando ele não te dá bola no positivo, você vai para o negativo, taca no menino. Você vai ficar fedendo, ninguém vai querer ficar perto de você, vai ficar com CC. Para que você quer convencer o menino de que ele gosta de tomar banho? Que desperdício de energia. É legítimo, deixa ele não gostar. Acolhe o menino, então vamos lá. A educação tradicional, a educação respeitosa que está na moda, que está extremo. Vamos pegar aqui, você tem que tomar banho. Não quero, vamos pegar aqui, vamos acolher o menino. Vamos ouvir, não mandar engolir o choro. Você não quer, filho, eu entendo. Fala de verdade, não fala teoria porque a Ivana te ensinou, porque a criança sente. A mãe está aqui falando, eu entendo, mas ela não está entendendo nada. Entenda de verdade, está tudo bem ele não gostar de tomar banho. Imagina o trabalhão, o esforço para ele deixar de fazer o que ele está fazendo, para tirar a roupa, tomar banho, sendo que ele não gosta. É um esforço para a criança. Vamos entender? Calma. Entender a criança não significa fazer o que ela quer. Acolher a criança não significa fazer o que ela quer. Então você vai entender, vai acolher. É isso aí, você não gosta, filho. Eu entendi. Deve ser difícil mesmo, tomar banho todos os dias, sendo que você não gosta. Caramba, que sacrifício. Mas agora está na hora, daqui a 10 minutos tem que tomar banho. Então você não vai abrir mão da ordem, daquilo que só você sabe, o importante que é tomar banho todos os dias. Não vai tentar convencer o menino de que goste, de que entenda a importância. Por que você quer convencer o menino? Porque no fundo é muito menos doloroso para você se o teu menino fala, ok, mamãe, concordo com você, entendi. Faz sentido. Vou tomar banho todos os dias de boas. Te dá alívio, você diz assim, eu não sou a mãe chata, eu não sou o pai chato, não sou eu que estou causando sofrimento. Só que sim, você vai causar. Um dia uma mãe me perguntou assim, disse, estou grávida, Ivana, como é que eu faço para não criar trauma no meu filho? E filha, você vai traumatizar ele bonito, lindo. E só por não querer criar trauma, você já está traumatizando. Porque você está querendo ter um filho perfeito, e ele não vai ser. Quem foi a filha que o pai achou que iria ser perfeita sabe do que eu estou falando. Que peso pesado é aquele. Você tem que ser perfeita. Que missão impossível. Daqui a 10 minutos você vai voltar. Falar para o filho. Filho, passou os 10 minutos, está na hora de tomar banho. Você não vai dizer, filho, daqui a 10 minutos tem que tomar banho e vai deixar largado. Para ele ir tomar banho. Daqui a 10 minutos você vai dizer, ele não foi? Não me obedeceu, não, porque se a criança precisa que você mande tomar banho, é porque ela não tem responsabilidade, ela é irresponsável. Liberdade se ganha com responsabilidade. A minha filha me disse assim, ela com 12 anos de idade, 13, começou a tomar banho sem que eu mande. Com 13 anos de idade, eu falei, Nara, tem que tomar banho daqui a 10 minutos. Ela disse, não, eu quero tomar banho mais tarde. Por que tem que ser agora? Tem que ser agora porque eu estou mandando. Tem algum mistério com isso?
Porque soa para você como autoritarismo aquilo, mas eu falo de boa mesmo, é a real, tem que ser agora porque eu estou mandando. Ela disse, mas por que você manda? Eu mando porque você não lembra. Se eu não mando, você não toma banho. Eu não estou falando para minha filha, se eu não mando, você não toma banho. Para de estar magoada com o teu papel de ser mãe. Para de estar botando em cara para a criança a dificuldade, a limitação que ela tem. Toda criança tem essa limitação. Não é só teu filho, faz parte. Então eu falo a verdade para ela, você tem que tomar banho agora porque eu estou mandando. Mas por que você manda agora? Eu mando agora porque agora que eu decidi que você tem que tomar banho. Imagina, se eu não mandar, assim, eu lembro, tem que tomar banho agora. Porque eu não quero ficar carregando a pendência do banho dela até a noite. Eu tenho 1000 coisas para fazer. Então, lembrei, eu quero resolver. É assim que eu sou. Aí ela me disse, mas eu quero tomar banho mais tarde. Eu falei, ó, no momento em que você assumir a responsabilidade, 12 anos, 13 anos de idade, eu falei isso, não com 5. No momento em que você assumir a responsabilidade de tomar banho, o que é isso? Você lembrar de tomar banho sozinha, sem que eu te mande. No momento em que você assumir a responsabilidade, você ganha a liberdade de tomar banho na hora que você quiser. Olha que interessante. Olha que lindo que é assumir responsabilidade. Nossa, faz sentido, então agora eu vou me esforçar para lembrar sozinha. Porque eu quero ganhar liberdade. Ganha quando assume. Mas por enquanto não é, então vai tomar banho. Isso daqui não. Você vai ter que mostrar isso para mim. Então não briga com teu filho porque ele não quer tomar banho, porque ele quer ficar desenhando, porque ele não gosta de tomar banho. Acolhe. Tá tudo bem, mas orienta, tem que tomar banho. Aí você diz assim, não, Ivana, eu vou ficar 1 hora fazendo isso. Minha filha não vai querer, vai chorar. A criança que não está habituada a obedecer, a seguir o teu comando, a se render, dizer assim, vou deixar de lado o meu desejo para obedecer o que a minha mãe está falando. A criança que não está habituada a obedecer vai demorar 1 hora, 2 horas em dar o primeiro passo. Ah, não tenho paciência não, nem tempo, inviável, eu vou pegar ela na marra para colocar no banho. Se você pegar o teu filho e colocar no banho, você não está deixando ele se render a você, percebe? O que é a rendição? Abrir mão do desejo, ok, eu não quero tomar banho, eu quero ficar aqui, mas tem algo maior que eu, e aí pensa em Deus, a relação que você tem com Deus, com a fé, com algo maior que você. É uma rendição. É uma rendição baseada na confiança daquilo. Tem algo maior que eu, a minha mãe e o meu pai, que estão me dizendo o que eu tenho que fazer. Não é o que eu quero, mas é o que eu devo fazer. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não sei. Mas se a minha mãe está falando, tem que ser feito. Porque eu, com 5 anos de idade, não tenho capacidade de perceber. Mas eu acredito e confio que a minha mãe percebe. Sabe a criança pequena que diz, a minha mãe falou, a minha mãe sabe. Isso. Essa relação de hierarquia, essa relação que a criança, o Deus dela, quando ela é até a pré-adolescência, o Deus dela é você. Ela vê você maior, longe, distante, você sabe tudo. Realmente você percebe, ela não percebe, você tem uma percepção maior sobre a realidade dela. Então é o teu papel direcionar a realidade dela. A gente tem essa mesma relação quando acredita em algo maior que a gente. E que sensação te dá confiar e se entregar e se render a algo maior de você? Não é um alívio? Você diz assim, tá, eu faço tudo o que eu posso, eu dou o melhor de mim. Mas tem um limite, daqui para lá não é comigo, é com Deus, é com a vida. É com aquela coisa que você tem fé, que você acredita, que é maior que você. Deus está olhando por mim, permitindo ou não. Essa é a mesma sensação que a criança tem quando tem uma mãe e um pai firmes. Caramba, eu estou tomando banho só porque a minha mãe mandou. Faz sentido? Não. Se eu vou me sujar de novo. Para a criança não faz sentido nenhum. Mas eu estou tomando banho porque a minha mãe mandou. Ah, que bom, eu não posso fazer o que eu quiser. Ufa, que alívio. Tem alguém que decide por mim. Quando você conclui esse processo, acolhendo a criança, mandando ela fazer, acolhendo a criança, mandando ela fazer, você só deixa o tempo dela dar o primeiro passo para o banho, ela fala assim,
minha mãe chata, não vai sair daqui, não vai parar de falar, tem que tomar banho, não me deixa fazer outra coisa. Quando a criança dá o primeiro passo, é o passo à rendição. Ela está se entregando a você. Mas um ser humano livre se entregando a mim, menina, mínimo confia um pouquinho em você, né? Você é a mãe, pelo amor de Deus. Bote ali um pouco de fé em você. Você dá a vida para aquele filho, né? Então você vai errar, tranquilo, tá tudo certo, não vai ser perfeita. Mas você dá a vida para aquele menino. Você olha, cuida, sela aquele menino. Então, sim, você, Ivana, hoje está te entregando o direito de mandar o teu filho tomar banho. Sem problema nenhum, você pode mandar o teu filho tomar banho. Ele não quer, ele não gosta, é isso mesmo. Uma mãe um dia me disse, Ivana, meu filho, se eu tirar o celular, ele chora. Mas será que eu tiro? Te faz duvidar? Porque ele chora, porque ele não gosta? Quanta coisa ele vai ter que fazer que não gosta. Você faz que não gosta. Está tudo certo. O que a gente precisa tirar é a violência, é a explosão, é a agressividade, grito, o seu julgamento. Mas não é autoridade. Pelo contrário, quanto mais você ocupa o teu papel de autoridade, mais firme você é com os teus filhos, mais relaxados eles se sentem. E aí vem a parte linda que é a minha... Na verdade, todo o meu trabalho com mães é só para chegar onde me interessa, os filhos de vocês. Quanto mais a criança pode relaxar, mais ela pode ser criança. Ela não tem que se ocupar de pensar. Tem que tomar banho, tem que tomar banho. Tem que gostar de passar protetor solar ou não. O chapéu é importante por causa disso, daquilo. Isso é tudo conhecimento que a mãe e o pai têm que saber. A criança, ela tem muito para fazer. Sendo criança. Ela tem que descobrir a folha, a minhoca, o menino que não gostou dela. Ela tem que descobrir que aqui tem várias cores e que fica fininho lá e dá para pular para lá. Ela tem que descobrir a vida. Ela tem que se ocupar, ela tem uma tarefa muito intensa para fazer, em pouco tempo. Por isso que as crianças não param, porque elas têm muito que fazer, que assimilar, que aprender, que desenvolver em pouco tempo. Então, pelo amor de Deus, libera o teu filho de ter que pensar sobre a própria educação. Vamos combinar? Deixa a mamãe te explicar o que você achou. Negociamos? Libera o teu filho, deixa ele ser criança, ele tem muito que fazer. Já terá tempo de pensar na educação de alguém. Confia em que você vai errar, mas você está fazendo o melhor para o teu filho, mesmo errado. Negocia com teu marido, negocia com tua sogra, negocia comigo, mas deixa a criança em paz, deixa a criança ser criança. Uma criança que tem uma infância bem vivida, ela tem uma base para a vida inteira. A infância é o momento mais importante. Aí a gente pensa isso, é o momento mais importante, então vamos encher a criança de coisa, porque o momento mais importante é não ser criança, se adaptar à vida, aprender a respirar, porque correu e a respiração mudou, já é muita coisa. Ficou? Essa técnica é milagrosa, meninos, não subestimem ela, milagrosa, poderosa. Quanto mais vezes você faz, mais a criança aprende a se render a você, menos tempo ela muda, ela demora. Uma primeira vez você fica 1 hora e meia. Se for uma criança de 3 anos de idade teimosa, te desejo sorte. Mas investe, vale a pena. Porque é muito mais fácil você gastar essa energia agora do que você viver com uma criança mal educada, que está te dando um trabalhão todos os dias. Fala 1000 vezes a mesma coisa. Por que você fala 1000 vezes a mesma coisa? Só porque você não falou a primeira vez bonito. Ter uma criança que você fala assim, ó, eu acho tão lindo esse poder que vem do amor e da... Porque a autoridade, ela vem do alinhamento interno. Eu estou segura, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço é a mesma coisa. Isso me dá autoridade. Em todo o sentido da vida. Eu acho tão lindo esse poder que a gente tem de conduzir o comportamento da criança sem necessidade de ameaçar, amedrontar, botar de castigo, simplesmente usando a autoridade. É linda a autoridade. Você fala assim para o filho,
Daqui a 2 minutos tem que fazer isso. Ele fala, não quero, não quero. Daqui a 2 minutos eu falo, filho, tem que fazer isso. Ai, ela vai resmungando, mas ela vai. Pronto. Não há desgaste, não há, eu explodo, perco a paciência. Porque você fala 1000 vezes. Ela não me escuta. Parece que eu estou falando para a parede. Porque você ensina o teu filho a não te ouvir. Você ensina o teu filho a te ignorar, a não te levar a sério. Ensina a te levar a sério. Ensina o teu filho a te obedecer. Depende da gente, não da criança. Acho que, no mínimo, metade da energia que você está desgastando, você começa a economizar. Quando aprende a ser uma autoridade para o teu filho, quando ensina ele a te obedecer. Todo mundo com cara de lindo, e eu só estou vendo o caos. Chega em casa e está lá, vai tomar banho, tem que tomar. E o menino chorando, 1 hora perdida. É isso aí. Mas vale a pena. É o momento de perguntas? Sim. Bom dia, pessoal. Eu separei aqui perguntas por temas, né? As perguntas que chegaram para a gente aqui via QR Code. Ivana, vou começar com a primeira aqui, e o tema é sobre filhos diferentes. Como na prática funciona com filhos tão diferentes? Quando o relacionamento da mãe e do pai é melhor ou pior com algum filho, e o canal, a abertura e a relação de confiança não é igual. Mesmo pai, mesma mãe e desafios diferentes. É que burrice a gente pensar que porque a mesma pai e a mesma mãe, o filho vai ser tudo igual. Eu tenho uma irmã gêmea, nascemos no mesmo dia, 5 minutos de diferença. Tudo igualzinho. Somos muito diferentes. Aliás, eu falo para você sobre a minha mãe. Quem é a minha mãe? A minha mãe é assim, assim, assim. A minha irmã descreve a minha mãe, ela está descrevendo outra pessoa. Por quê? Porque a relação que ela tem com minha mãe é uma. E a relação que eu tenho com minha mãe é outra. É uma crença que só confunde a gente. Assim, você pensar que ser uma boa mãe é dar o mesmo para todos os filhos. Eu sou uma boa mãe. Eu dou a mesma coisa para todos. Não entendi. Porque tem filhos que precisam de mais firmeza, tem outros que precisam de mais amorosidade, tem uns que precisam que você pare, freie, tem outros que precisa que você impulsione. Por que você vai achar que dar a mesma coisa para todos os filhos é o equilibrado? Tem mais que me dizem assim, Ivana, não entendo, porque eu educo os dois do mesmo jeito. Com a minha filha, está tudo certo, ela me respeita, mas o pequeno, ele não me obedece, eu estou fazendo a mesma coisa. Por que dá certo com uma e com a outra não? A mãe não duvida em pensar que o problema é o filho. Não, o problema não é o filho, o problema é que você não está sabendo lidar com o pequeno. Mas não fica confuso? Mas você se confunde quando você... Porque você é de um jeito com teu marido, de um jeito com tua mãe, de outro jeito com tua melhor amiga. Isso te confunde? Não. Então, conecte com cada filho e dê para ele a educação que ele precisa. Não é a que você precisa por tuas dores, não é a mesma do irmão, é a que ele precisa. Quando você olha para cada filho e aprende a lidar com cada um deles, sabe o que acontece? Você conecta, você fortalece o teu vínculo com teu filho. E sabe o que acontece? Eu acho muito engraçado com os meus filhos. Você pergunta para a Narayama, pequena, quem é a filha favorita da mãe? Ela diz, sou eu, sem dúvida. Pergunta para a Tiana, quem é o filho favorito da mãe? Não tem dúvida que sou eu. É impossível que a minha mãe tenha isso tão especial com mais pessoas. Pergunta para o Luan, nem duvida. Quem é o filho favorito da mãe? Ele te olha tipo, mãe, sou eu, né? Óbvio. Por que e aí acaba a guerra, a competição entre eles. Por quê? Porque todos estamos atrás. A nossa grande batalha é ser amado, ser aceito, se sentir bem-vindo. Então, quando é um grande equívoco você achar que tem 2, 3 filhos e você é uma boa mãe e faz tudo igual para todo mundo. Há diferenças. Há diferenças. Um dia minha filha me questionou, a Tiana, com 16 anos de idade, me questionou, por que você faz o café da manhã da pequena? A Nara não me lembra, tinha 7 anos.
Por que você faz o café da manhã da pequena e não faz o meu? Eu falo, porque eu faço o da pequena e eu não faço o seu. É por isso. A gente não tem uma dívida. E eu vou explicar para a menina de 14 anos de idade as diferenças entre ela e a irmã. Ela não tem filhos, ela não entende nada do que é ser mãe. É porque eu faço diferente. Aí ela não ficou conformada e aí eu botei a vantagem para ela. Mas você vai sozinha para a lagoa. E a Nara não. Aí também eu faço diferente. Ela ficou quietinha. Vai. Ganho a liberdade de ir sozinha para a lagoa, perco o direito do café, está tudo certo. Tem que ser para todo mundo igual. Os meus filhos, se eu chegar com um presente igual para os três, eles ficam decepcionados. É muito difícil que todos precisem da mesma coisa. Vamos seguir para a próxima, Ivana? Sim. Como relacionar tudo o que você comentou hoje com a escolha da escola que você escolheu para os seus filhos? Esse é um assunto complexo. Próximo. Com a escolha da escola, eu tenho seguido um caminho bem fora de tudo com os meus filhos. Eu criei escola para eles, na verdade. Porque não me convencia nenhuma escola, então eu criei escola para eles. Eu não queria que meus filhos aprendessem a ler por obrigação. Eu não queria que meus filhos devessem alguma coisa. Eu devo fazer. Eu queria que eles quisessem fazer. Então, eu fiz um caminho meio fora da curva e fora de tudo. Não é um exemplo a seguir, mas deu certo. E hoje Narayama está aqui. Tá. E hoje Narayama está aqui. É uma escolha, né? Minha filha, ela já está forte, ela já está segura de si, ela já está com a personalidade dela formada. Então, hoje eu soltei. Os meus filhos entraram para a escola formal com 11, 12 anos de idade por aí. Mas é polêmico o que eu estou falando, então passa para a próxima. É muito polêmico o que eu estou falando. E não é a minha batalha essa, não. Ivana, se somos sempre muito rígidos com os filhos e depois o filho não mente mais, né? Ele não encontra mais formas de burlar as regras? Como é que é? A pergunta é sobre rigidez. Se a gente é sempre muito rígido com o filho e o filho não pode mentir para a gente, né? Ele acaba encontrando mais forma de burlar as regras? Lógico. Mas quem falou que ser rígido para um filho é o caminho? É lógico. Mas se você é uma pessoa rígida comigo e me julga e só espera algo certo de mim, eu não vou falar a verdade, porque eu não sou certa o tempo inteiro. É lógico. Se você está esperando que eu não cometa erros, está exigindo que eu sempre acerte, é o jeito que a gente lida com os erros o problema. Se você é uma pessoa, como diz assim, aí, rígida, se é uma pessoa rígida, isso está me remetendo a quê? Você não permite um erro. Se você não lida com os erros do teu filho e julga ele por ter errado, a primeira coisa que ele vai poder fazer assim que ele puder é esconder os erros de você. Aí o menino com 15 anos de idade está numa encrenca e a primeira coisa que ele fala é: não liga para minha mãe, pelo amor de Deus. Quando na verdade é a primeira pessoa que ele deveria ligar: mãe, estou encrencado, eu preciso de você. Então, é o jeito que a gente lida com os erros, mas a gente aprendeu desde pequenininhos. Tudo temos desculpa, tá, meninos? A gente aprendeu desde pequenininho que errar está errado, leva nota 0. Verdade. Por isso que eu falo, eu tenho muitas questões em relação a isso. Tipo, você ensina para uma criança pequena que errar está errado. Quem de vocês não comete erros? Não num sentido romântico e tipo, hoje, quem de vocês hoje não cometeu um erro? Então, é impossível você estar vivo e não cometer erros. Então, não é conveniente ter uma relação tão péssima com erros. Errar está errado. Não. Ser irresponsável com os teus erros está errado. Mas errar não está errado. Quem aprende a andar sem cair? Então, a gente ensina aos nossos filhos que os erros têm que ser escondidos. E a gente aprendeu isso, porque nós aqui também.
Os nossos erros, a gente tem ele bem assim, ó, que não fique público, que não fique visível. Porque vai que eu vou perder admiração, reconhecimento, validação. Porque eles descobriram que eu tenho erros. Aliás, a gente até perde. Ivana, o microfone parou. Ela está lá ali. Ivana, muita gente bate palma. Eu quero ver o dia que um erro meu ficar público. A gente abraça o certo. Tá tudo lindo. Filho, voltou da escola, tá feliz, conta pra mamãe. Filho, voltou da escola com essa cara, não. Sky, é bom. E você pode ser uma pessoa que faz o bem. O primeiro erro que você cometer, você é cancelada. Então, é uma relação péssima que a gente tem com o erro. Que leva as crianças a mentirem. Daquela, A esconderem. E aí, quando o teu filho mente, você fica louca e fica vigiando. Aí, pior ainda. Se teu filho mente para você, o que você tem que refletir é isso. Você está sendo rígida demais, está julgando ele e está esperando que ele não cometa erros. É impossível não cometer erros. Por uma questão de sobrevivência, o que ele vai fazer? Vai esconder os seus erros porque ele precisa do teu amor. E se você deixa de amar toda vez que ele erra, então errar está me deixando com menos. Então eu não vou deixar minha mãe e meu pai saber. Sabe aquela coisa que muita gente faz isso? Filho, não faça isso, a mamãe ficou tão triste. Não faça isso. Não faça isso. Não coloque o teu amor como condição para o erro do teu filho. Ai, a mamãe ficou tão decepcionada com você. Porque amor, o teu amor, ela precisa para viver, para sobreviver. Então, condicionar o comportamento do teu filho ao teu amor, sabe? Se você é bonzinho, a mamãe te ama. Se você não é bonzinho, a mamãe fica triste e não gosta de você. Eu sempre falo assim, ó, é uma observação, as crianças, até a pré-adolescência, elas têm amor incondicional pela gente. Você grita, bate, explode, faz qualquer coisa e o menino te ama. A gente não tem amor incondicional pelos nossos filhos. Então, temos que ter conduta, disciplina. Coerência, valores, integridade. Porque amor incondicional a gente não tem. Ivana, a última pergunta aqui. Qual era a postura do seu marido como pai? Porque você virou a chave, mas você tinha parceria do pai colocando limites? Quando eu não tenho marido há muitos anos. Mas, claro que sim. Quando eu virei a chave, os meus filhos eram pequenos, o meu marido não entendia nada. Não, mas não estou falando que os maridos não entendem, tá? Que é assim, eu falo uma coisa, não estou falando que os maridos não entendem, mas o meu marido não estava percebendo. Foi um trabalho interno meu. E isso é muito bom para a gente perceber. Porque às vezes a gente pensa assim, se o marido não apoia, ou se a mulher não apoia, não dá para fazer diferente. Dá. Dá, porque basta você mudar para tudo mudar. Dá para fazer diferente sim. E o poder que a mãe tem sobre os filhos é absurdo. É muito poder que a gente tem sobre os filhos. Dá sim. Não é porque teu marido está... Por exemplo, no meu caso, meu marido não era que ele não estava nem aí, mas ele estava muito ocupado com outras coisas. Ele não estava dedicado à educação dos filhos. Eu estava dedicada à educação. Era o meu papel ali. Então, ele nem percebeu o que eu fiz. Ele só percebeu os resultados. E é muito legal isso. Sabem que tem muitos maridos que não gostam de mim. Essa mulher com sotaque. Imagina, 10 da noite, a mulher está na cama, olhando a Ivana com esse sotaque, e eles me odeiam. E elas contam para mim, o meu marido te odeia, ele não suporta teu sotaque. E é puro blá, 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 e fica ali, blá, blá, blá. Quando a mãe faz a transformação e o filho obedece, e fica o ambiente calmo, e param as brigas, e o ambiente, e a casa toda começa a ficar leve, os maridos vêm falar, deixa eu ver a moça do sotaque. Eu recebo mensagem deles falando para mim, Ivana, tenho que pedir perdão, eu te odiava, mas agora te adoro, você fez uma transformação incrível. Eu não, né? Mas conduzi a transformação. Por quê? Porque às vezes se o marido, o pai, ele está trabalhando, ele está focado em outras coisas, que é isso,
tá tudo certo. Não tem esse tempo, essa dedicação para tanto blá blá blá. Mas quando vê o resultado, deixa eu ver como é que você fez, que eu quero, esse resultado tá bom. E esse ex-marido meu, ele casou depois e teve mais filhas. Um dia ele chega com as filhas de 7 e 3 anos de idade. Batia nas filhas, um caos aquilo. Que a gente ficou amigo, então às vezes passava a final de semana junto, eu via a relação deles, nossa, era horrível aquilo. Um dia ele vem assim, ó, que em espanhol se diz, aí vem o burro arrependido, aí vem o burro arrependido. Ele veio assim e falou para mim um dia, esse curso que você tem ali, você pode me dar acesso? E hoje tem uma relação linda com as filhas. Linda, linda, linda. Eu acho que esse é o maior presente que a gente pode ter. Ajudar as pessoas, mas ajudar os próximos, assim, é um prazer enorme. Ivana, selecionei mais uma aqui, com licença. Você poderia trazer uma situação mais desafiadora sobre limites e regras de uma família que você já tem orientado? Sim. O pior caso que eu já vi? Isso. Você quer saber? Menino de 11 anos de idade. Não obedecia a nada nem ninguém. Mas eu não estou contando uma história linda, vou contar a história linda. Vou contar as duas. Menino de 11 anos de idade não obedecia a nada nem ninguém, respeitava todo mundo. Eu dediquei para essa família, vocês não estão entendendo, era reunião com eles quase todos os dias. Não houve solução na escola, comigo. Porque eu fazia aquilo que ele precisava. Vem cá, coladinho comigo, vou te ensinar a andar de novo. Com 11 anos de idade, me dá a mão. Vamos aprender a andar de novo. Só que a mãe sempre botava a responsabilidade no menino. Ela queria me convencer que o menino tinha TDAH, que o menino tinha um trauma por culpa do pai. Essa é a primeira saída que a gente procura. Ou um transtorno ou a culpa é do pai. Igualzinho o pai. Ela queria me convencer o tempo inteiro de que tinha. Então, essa mãe ela não conseguiu assumir a sua responsabilidade, então não há mudança. Aquilo foi um caso frustrado, mas foi o pior que eu tive. Agora, um caso bom, que foi um dos piores que eu tive, mas que deu certo, o menino tinha 7 anos de idade, menos, 4 anos de idade. Ela virou minha melhor amiga, a mãe deles. Lembro que no início ela não gostava de mim, porque eu falava coisa que doía, claro, eu estou falando, você está ali muito linda, muito yoga, muito não sei o quê, mas teu filho é um caos. Bate em todo mundo, bate em você. Você está lá falando, meu amor, e o filho te dá um tapa na cara e você diz, ele está expressando a raiva que ele sente. Acorda, mulher. Foi com ela que eu fiz, que eu desenvolvi o método Mais Plena, passo a passo, foi inspirado nela. Entrei na casa dela, vamos montar ambientes, vamos rever o teu posicionamento e o do teu marido, o marido apoiou, vamos ver técnicas para você lidar com regras, ordem, limites, rotina, tudo. Ela não só transformou em meses, em poucos meses, ela transformou a relação com o filho dela. Eu tenho vídeo dela na praia falando, o Gabi brincando na praia com os amigos e ela falando assim, Gabi, daqui a 10 minutos a gente vai embora. Com elegância, ela é toda elegante. Sei se esse menino vai mandar a mãe para passear. Daqui a pouco, Gabi, vamos. O menino, não duvida. Oh, que milagre. O Gabi é um menino forte, que nem meu filho mais velho. Que milagre aconteceu? Ela me manda fotos, ela bebendo um vinho e o Gabi brincando ali. Eu falei, chique demais, lindo demais, maternidade plena. Ela não só melhorou, reverteu toda a relação com o filho dela, ganhou autoridade, parou toda a confusão. O marido também. O menino é um menino forte, mas é um menino pacífico, organizado, centrado. E era um caos aquele menino. Mas ela também montou uma escola. Continuou uma escola que eu tinha. Então agora ela está também ajudando outras mães a fazerem a mesma transformação. Então esse é meu chuchucinha. Nara se chama, Nara. Acabou o tempo. Acabou meu tempo. Não, deu tempo. Foi quase rápido. Pois é, meninas. Então, como eu falei no início, Ivana fala verdades que podem trazer desconfortos. Eu sinto muito por isso, mas não vou deixar de fazer, porque
Porque não é no desconforto que a gente cresce, não é no conforto que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente melhora. Isso cabe a nós e isso cabe aos nossos filhos. Então, não é criando uma vida confortável, bonitinha, com tudo resolvido, que a gente de verdade está fazendo o melhor pelos nossos filhos. É um grande erro, um grande equívoco achar que a gente tem que fazer o nosso filho feliz. Ai, que horror o que eu estou falando, mas é verdade. E a maternidade, ela não é uma tragédia que aconteceu nas nossas vidas, algo que te consome, algo que te desgasta, algo que você tem que aguentar até passar a fase. Dá para viver uma maternidade pacífica, leve e onde você busca estar com os seus filhos para se recarregar e não para se esgotar. Você chega do trabalho cansada e procura ficar com os seus filhos porque aquilo te nutre, aquilo te faz bem. Se os teus filhos são um motivo do teu desgaste, é preciso você mudar o jeito que você lida com eles. Não são eles o problema, é o jeito que você lida com eles. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma missão impossível, não é nada tão complicado de se fazer, na verdade. E o mais lindo é que o resultado das mudanças que você faz, eles são imediatos. Você lida hoje com teu filho de uma forma diferente e ele responde de forma imediata. Então é muito empolgante, porque a maternidade se torna uma colheita constante de frutos, de conquistas, de coisas boas a diário, todos os dias. Então, meu desejo sempre é que você não se conforme com a maternidade desgastante, caótica, cansativa, com uma relação problemática e você se dê esse presente que você mesma tem que construir, que é uma maternidade que você possa desfrutar. Porque uma mãe plena, ela educa um filho feliz. Isso não tenho dúvida. Okay? E é isso. Muito obrigada, viu?